Boa noite a todos e todas. Estamos aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, para mais uma noite de estudos. E hoje, com muita satisfação, nós vamos falar da Umbanda, né, dessa religião fantástica, né, uma religião que tem um cunho muito universalista, porque abrange tantas outras culturas, pensamentos e filosofias, que a gente não pode falar de religião sem falar, principalmente da religião de Umbanda, sem falar desse multiculturalismo, né, de que a Umbanda é portadora, né, de que a estrutura de Umbanda nos oferece. E, assim, eu estou muito contente hoje, porque essa semana eu, na verdade, fui agraciado, não sei se o nome é agraciado, mas eu comecei o meu curso, quer dizer, terminei o meu curso de teologia da Umbanda, né, e graças a Deus passei na prova, né, eles fizeram um teste comigo aí de 100 questões, e nessas 100 questões aí eu respondi, tirei uma nota alta, né, e fui contemplada aí com essa coisa maravilhosa, né, que eu estou sendo contemplado com essa coisa maravilhosa já há algum tempo, né, porque eu venho estudando Umbanda, estudando o culto afro, principalmente a religião de Umbanda, já há mais de quase 2 anos, né. E aí depois decidi fazer teologia da Umbanda. Primeiro fiz autoconhecimento de firmezas na Umbanda. Antes já estava estudando bastante essa coisa toda. Depois comecei o curso de teologia da Umbanda. E logo depois comecei a fazer o curso de sacerdócio também. Então, agora eu estou no andamento do curso de sacerdócio, mas já sou teólogo, já posso dizer que sou teólogo umbandista, né? E para mim é um orgulho muito grande, orgulho que eu digo, uma satisfação muito grande ter estudado essa religião fantástica, maravilhosa, que para mim é uma religião de luz e que muitos não sabem o que é. Então hoje nós vamos esclarecer um pouquinho o que é Umbanda, o que é Umbanda, por que as pessoas têm tanto preconceito com a Umbanda, né? Por que é que as pessoas têm tanto ranço com a religião que elas nem conhecem, que elas nem têm conhecimento. Muitos dizem, não, aquelas imagens feias e tal, se referindo aos Exus, às pombagiras, né? Falam que as entidades que se comunicam através de Umbanda são entidades atrasadas, pouco esclarecidas. E essas coisas todas, lógico, né, deixam um ranço. E há muito, muito tempo atrás, eu também tinha meus ranços com Umbanda, né? Também tinha a mesma concepção, que é uma concepção meio espírita. O espiritismo, na época que surgiu, foi numa época extremamente elitizada. Quando veio para o Brasil, e a gente precisa conhecer essa história toda de uma forma mais completa, até para entender por que o ranço, por que o preconceito. A primeira coisa, os próprios cultos afro-brasileiros passaram por uma grande provação aqui no Brasil, a partir do momento em que os escravos chegaram aqui e tiveram de adotar a religião do outro. Primeiro, a dominação, né, quando os colonizadores chegaram nas diversas nações da África, nos diversos povos, invadindo e escravizando o povo, fazendo uma nação daquela brigar com a outra, e depois colocando naqueles navios negreiros e tal, aquelas pessoas que eram colocadas, gente, e é incrível isso, né? Eles, para não terem um motim dentro dos navios negreiros, o que é que eles faziam? Eles colocavam pessoas, os negros que participavam ali, eles tinham várias nações, eles não colocavam de uma nação só, de um país só, ou de uma aldeia só, não. Ele misturava as aldeias, inclusive as aldeias que eram rivais, né, adversárias uma da outra, o que gerava
sei lá, exatamente essa separação dentro dos navios negreiros. Então, para o Brasil vieram muitos negros de Angola, muitos negros do Zaire, muitos negros da Etiópia, muitos negros de vários países, tá certo? E todos esses negros vieram com a sua religião. E quando chegaram aqui no Brasil, lógico, colocar essas religiões em prática aqui, já que o próprio colonizador, quando invadia a sua terra, tentava impor a sua religião, o seu Deus, a sua forma de pensar aos nativos, né? Imagine quando eles foram trazidos para cá, para ficar aqui no nosso país, para aportar em nosso país e cultuar as próprias religiões. Era uma coisa praticamente impossível, né, de se fazer, porque na realidade eles existia uma imposição religiosa. E eles, para poder cultuarem seus deuses, né, que eram os orixás, qual foi a decisão deles? Puxa vida, para eu cultuar meu orixá, eu preciso traçar um paralelo. Então, por exemplo, quando o senhor do Jeju chegava no barracão e tal, para ver os escravos, eles estavam fazendo a oração do Pai Nosso. Quando virava as costas, eles começavam a fazer os seus cultos africanos. E para poder ainda dar uma visão de, sei lá, de autenticidade no que eles estavam fazendo, o que é que eles fizeram? Para cada orixá, eles determinaram um santo católico, por exemplo, São Jorge, né, que era guerreiro. Eles botaram Ogum, que também é guerreiro na África, né? São Sebastião, tinha as flechas. Então, o Oxóssi, que é o orixá correspondente a São Sebastião, no sincretismo religioso, também usava flechas, né? E o São Sebastião tinha as flechas enfiadas nele e tal. Então, eles fizeram uma associação, né? Nossa Senhora, Iemanjá, e por aí vai. Eles saíram traçando aí paralelos, né? Exu, Santo Antônio, porque Exu também foi comparado muito com o santo casamenteiro, né? Com, sei lá, era uma entidade, era um orixá que sei lá, atendia os desejos mais humanos e mais carnais das pessoas. E saíram fazendo esse traçado todo. E aí a gente tem que entender como é que isso se deu, né? Como é que toda essa história se deu, que é uma história belíssima, e a gente precisa entender que, primeiro, o Espiritismo, por que tem esse ranço todo com a Umbanda, né? Porque chama as entidades de entidades atrasadas, quando fluidicamente, quando plasticamente elas se apresentam como pretos velhos. Até um paradoxo muito grande, uma contradição muito grande, porque se os espíritas são reencarnacionistas, né, por que condenar um preto velho, sabendo que o preto velho um dia pode ter sido filósofo, médico, cientista, né, pode ter morado em outro orbe, já que dentro dos fundamentos espíritas você tem que existe a pluralidade dos mundos habitados. Então, aquele preto velho que ora está se apresentando como preto velho fisicamente, com um corpo perispiritual de preto velho, ele pode ser várias coisas. A mesma coisa em relação a preto velho, né? Você tem que considerar que na época do século XVIII, XIX, século XVII, as pessoas morriam muito jovens, então o cara não conseguia nem ficar velho. Então, o preto velho era um cara assim, mais ou menos da minha idade, 50 anos de idade, 55 anos de idade, e que tinha uma cor negra e tal. E lá no astral, gente, alguns colocam a vestimenta fluídica de pretos velhos, mas não são pretos velhos, são brancos velhos ou brancos novos. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito, muito relativa, e a gente entende muito pouco disso tudo e assim, não quer compreender. Geralmente, as pessoas que estudam o espiritismo, que estão muito conectadas ao espiritismo, colocam a religião de Umbanda como uma religião ainda, sei lá, em fase de aprendizado, como se estivesse num processo. O cara que é umbandista, ele está assim, um degrau abaixo do degrau espírita. E aí eu vou aproveitar logo para dizer para vocês, né, com essa minha coisa de
vou fazer uma revelação aqui para todo mundo, essa coisa minha de estudar Umbanda, teologia de Umbanda, estar fazendo sacerdócio, né, nós vamos fundar, sim, uma tenda de Umbanda, né, que vai ser tenda de estudos de Umbanda, Eurípides Barçanufo, porque aí no mesmo momento eu estou unindo os dois mundos, o melhor dos dois mundos, né? Eurípides Barçanufo, para quem não sabe, foi um espírita que viveu do século XIX para o século XX, desencarnou em 1918, na pandemia, com a gripe espanhola de 1918 para 1920. Né? Então, ele desencarnou em 1918, era de Sacramento, de lá de Minas Gerais, e foi um grande espírita de uma caridade muito grande. E nos livros de Vanderlei Oliveira, ele fala que no Hospital Esperança, que é um hospital que está no plano astral, Eurípides Barçanufo é um dos que defende a bandeira de Umbanda, como Bezerra de Menezes também. Então, Bezerra, inclusive, é muito interessante essa história, Bezerra, inclusive, apresentou-se já em alguns centros espíritas como Preto Velho, ele tem essa habilidade fluídica de mudar a plasticidade do seu perispírito, né, se transformar com a feição, com a aparência que ele desejar. Ele vai lá e se apresenta da forma como ele deseja. Então, para quebrar o preconceito, ele uma vez se apresentou num centro espírita muito tradicionalista, ligado à Federação Espírita Brasileira, e quando se apresentou como Preto Velho, dizendo o fio para cá, o fio para lá, vosso um ser para lá, vosso um ser para cá, e aí o dirigente da sessão mediúnica disse que ele não podia falar, né? E ele dando uma mensagem belíssima, tá? Ele disse, não, você não pode falar porque você é Preto Velho, você é espírito atrasado. Ele deu uma voltinha lá, falou, tá certo, então se o fio não quer, eu não vou insistir. Deu uma saída, né? Quer dizer, desincorporou do médium, foi lá fora, trocou a vestimenta fluídica e voltou como Bezerra de Menezes. Os videntes que estavam na reunião espírita viram o doutor Bezerra de Menezes entrando, doutor Bezerra, naquela festa toda com o doutor Bezerra de Menezes. Aí disse, doutor Bezerra não tem nenhuma mensagem importante para nos dar? Doutor Bezerra disse, eu já dei a mensagem importante. Eu disse, que hora, doutor Bezerra? Nós não vimos o senhor chegando aqui. Ele disse, eu entrei como Preto Velho, mas só que vocês têm muito preconceito, não têm a cabeça aberta, então, portanto, vocês não absorveram o que o Preto tinha a dizer, e o Preto era eu. E da mesma forma como tem eu, com várias mensagens importantes, belíssimas para passar para vocês, também assim como é a mensagem dos pretos velhos, dos verdadeiros pretos velhos, que vocês desprezam tanto, que vocês desconsideram tanto. Então vamos entender o que é Umbanda, gente, de uma vez por todas, né? E a gente tem que entender também que esse preconceito, gente, surgiu, porque veja só, vamos entender o contexto e a época. Isso é uma coisa muito importante da gente perceber, né? O Brasil, na época que o Espiritismo chegou no Brasil, o Espiritismo chegou na época da escravidão ainda, já tinha tido a lei do ventre livre, mas ainda não tinha sido abolida a escravidão no Brasil. Então ainda existiam escravos no Brasil. Se você imagina aí o ranço, o preconceito, né, dos espíritas, que na época eram elite, até hoje, a maioria dos espíritas são elitistas, né, são pessoas que levantam a bandeira assim, não, tem que ser esclarecido, tem que estudar 200 anos e etc e tal, o que eu concordo plenamente, eu acho que o estudo é fantástico, e quando eu estou unindo agora os dois mundos, né, Umbanda e Espiritismo, eu estou unindo esse amor, essa abertura, né, essa multiplicidade filosófica da Umbanda e unindo ao Espiritismo, que tem estudo, que tem base, fundamento e uma estrutura maravilhosa. Então, naquela época, não se via dessa forma, e a gente tem que considerar também que a Umbanda é muito pouco defendida, porque também os seus membros estudam muito pouco. Para a gente entender, alguns estudam bem, estudam muito, como, por exemplo, Alexandre Comino, né, que tem esse livro aqui, Exu Não é Diabo. Alexandre Comino, que é filho de Rubens Sarraceni, que foi como é um médium muito importante,
sacerdote da Umbanda, que escreveu a Gênese Divina, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Gênese Divina da Umbanda Sagrada, né? Umbanda Sagrada, Doutrina Teologia de Umbanda. Ele foi quem mais, ele junto com alguns outros poucos, foi que trabalharam a Umbanda de forma mais profunda, né? Escreveu também livros que assim me deixaram apaixonado pela Umbanda, né? O Guardião da Sétima Passagem, O Guardião da Meia-Noite, né? São livros de Rubens Saraceni, e o Alexandre Comino filho de Rubens, e vem tentando, assim, instruir as pessoas, tirar esse ranço, educar até o próprio umbandista, para entender mais de Umbanda, não usar só o feeling, né? Porque a maioria dos umbandistas, eles estudam muito pouco, não estudam o espiritismo, que é a base da Umbanda, a base de estudos da própria mediunidade, que foi Kardec que trouxe. A base sei lá, da Umbanda, mesmo porque a Umbanda surgiu depois de um preconceito do espiritismo, e a gente vai estudar isso, né? Nós vamos entender com quem foi que surgiu a Umbanda, essa coisa todinha. A história é maravilhosa, gente. Eu vou tentar unir esses dois mundos, né? O mundo umbandista, que é belo, que é de amor, que tem os orixás, né? Que tem os matos, as ervas, a firmeza de velas, né? As oferendas, o contato com a religião, a caridade, tudo isso, unir também ao espiritismo, que tem muito estudo, que tem base sólida, que tem fundamento. Então, o nome da tenda, que é Tenda de Estudos de Umbanda, Eurípides Barçanufo, né? Ou Estudos Umbandistas Eurípides Barçanufo, tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse nosso desejo de utilizar aí os dois mundos, unir essas duas práticas maravilhosas, fantásticas, especiais, sem nenhum preconceito, né? Dando as mãos a quem quiser estudar também, a quem quiser entender Umbanda de forma mais profunda, quem quiser entender como as entidades elas são diversas, com diversas características, diversas formas de pensar e de transformar o pensamento humano, né? Então, nós vamos estudar isso tudo. Eu vou fazer questão de passar para vocês um pouco o que eu aprendi, né? Eu aprendi aí em 2 anos muito sobre Umbanda, muita coisa, mas não sei de tudo, tá? Eu confesso que sou ainda um aprendiz umbandista, tá certo? E posso me dizer hoje um espírita umbandista, né? Um umbandista espírita, porque eu tenho o fundamento da doutrina espírita de 34 anos de espiritismo, e também tem a Umbanda. Então, como vou me formar sacerdote, já sou teólogo, essa coisa toda, então, quando a tenda for lançada, que vai ser lançada nesse próximo sábado, né? Nesse próximo sábado nós vamos lançar a nossa bandeira de Umbanda, né? E a nossa bandeira de Umbanda, ela tem a ver exatamente com a tenda de estudos umbandistas Eurípides Barçanufo, e quando eu lançar, vai ser exatamente na gira de Preto Velhos, né? Dos Pretos Velhos. O mês dos Pretos Velhos é agora, esse mês de maio, dos Pretos e Pretas Velhas, tá certo? É maravilhoso, porque, sei lá, são entidades fantásticas, fabulosas, né? Nós trabalhamos com essas entidades aqui, e tem um motivo para tudo isso ter acontecido, sabe, gente? Desde que eu fundei o SEC, os primeiros espíritos e os primeiros amigos espirituais que vieram aqui no nosso SEC, né, que começaram a apoiar o SEC, a dar as mãos ao SEC, a dar apoio fluídico ao SEC, foram os Pretos Velhos, né, foram as entidades de Umbanda, foram os meus guardiões Exus e tal, que chegaram junto de mim, né, e disseram assim, vá, não sei o que e tal. Aí eu comecei a estudar, porque eles apareceram muito, apareceram caboclos, apareceram índios, apareceram baianos, né, boiadeiros, crianças, hereis, né, apareceram aqui e tal, e, poxa vida, tudo isso me levou sei lá, essa diversidade maravilhosa, e a montar, o SEC foi montado baseado nisso, gente, nesse universalismo,
beleza multicultural da Umbanda, né? Então, cara, aí, veja, aí o que foi que aconteceu, né? E isso é muito interessante, essa história é muito boa. O que foi que aconteceu? Eu quando comecei aqui no SEC e tal, há pelo menos uns 15 meses atrás, 18 meses atrás, antes de começar a fazer os cursos de Umbanda, quase 2 anos, né? Um rapaz entrou na internet, no meu Face, e mandou uma mensagem para mim no Message. Né? Disse: olha, eu te vi e vi assim, tuas características são muito parecidas com Umbanda. Você conhece Mascarinha? Aí eu já estava assistindo Mascarinha. Eu disse: conheço sim. Ele disse: cara, por que você não monta Umbanda sagrada em Caruaru e tal? Caruaru está precisando, porque a maioria dos cultos aqui são bandomblés, né? As pessoas cobram, não é pela caridade, né? Geralmente as pessoas cobram serviços espirituais, e a base da Umbanda é a caridade, né? A manifestação do espírito para a caridade, que é a base fundamental. Umbanda tem um monte de Umbanda, se vocês vão ver, eu vou apresentar para vocês, mas a base da Umbanda é nunca ferir o livre-arbítrio de ninguém, sempre trabalhar para o bem e para a caridade. As entidades que se apresentam em Umbanda só querem o bem das pessoas. Então, assim, é muito bonito. E aí o cara, quando falou isso para mim, eu comecei, né? Aí eu comecei a fazer o curso de firmeza, autoconhecimento e firmeza. Depois de autoconhecimento e firmeza, comecei teologia, e eu fui agradecer ao cara. Eu digo: cara, muito obrigado. Aí, quando eu procurei ele, cadê o cara, velho? O cara sumiu, simplesmente o cara sumiu do Facebook. Eu não sei mais onde o cara tá, não sei nem como agradecer. Eu não posso aqui reputar ou dizer a vocês que isso foi um espírito, alguém que veio e me deu uma dica, ou então que foi uma missão que foi dada a mim e que eu preciso. Não, eu não gosto muito dessas coisas, mas veja, aí vamos rolando as águas. Depois que eu não encontrei esse cara, quando foi agora há pouco, né, o nosso professor, que é professor de sacerdócio de Umbanda, professor de teologia, que é sacerdote lá em São Paulo, Mascarenhas, entrou em contato comigo, e aí a gente começou a conversar. Ele disse: Wagner, por que você não se assume logo de uma vez? E eu sempre negando, né, nas reuniões, eu geralmente, e nas palestras, eu geralmente dizia assim: não, mas eu não vou ser nunca umbandista, porque eu não gosto da parte religiosa. Mas aí, ao mesmo tempo, eu recebi as mensagens dos mentores espirituais, principalmente o pai João de Aruanda, que sempre está aqui comigo, é nosso mentor, coordenador também dos nossos trabalhos aqui. E pai João disse: Wagner, quem disse que você precisa abandonar a parte racional, né? Mas você vai colocar o amor, você vai colocar a caridade, tudo que você vem fazendo em relação à doação de cestas, as campanhas das cestas, da sopa, tudo isso tem a ver com Umbanda, rapaz, né? Tem a ver com espiritismo também, mas tem a ver com Umbanda, né? Esse amor que as pessoas procuram, né? Essa compaixão que a Umbanda desperta nas pessoas, né? De poder falar com o pretinho velho, né? De não ter a mediunidade escondida em uma sala, como se fosse uma coisa secreta, que é o que acontece no espiritismo. Eu não estou aqui criticando de jeito nenhum, mas a mediunidade para o povo, né? As pessoas vendo as entidades falando, se comunicando através das incorporações, de todas essas entidades fantásticas, né? Dos Exus, dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças, das pombagiras, das vovozinhas, de todos, né? E é lindo demais, porque aí eu comecei a fazer giras aqui, giras experimentais. Eu chamava as pessoas, alguns com muito preconceito e tal, cara, não sei o que, eu digo: mas eu não vou ser um bandista, eu não vou entrar na religião, etc e tal. E as entidades sempre dizendo: mas por que não? Qual é o problema, né? Qual é o problema? E eu sempre com muito medo das pessoas me cobrarem uma postura. E hoje eu conversei, antes de ontem, eu conversei muito com o Márcio, e eu disse: Márcio, cara, eu não sei, eu sou cheio de falhas, cheio de conflitos. Ele disse: quem não é, Wagner? Quem não é cheio de conflitos? Quem disser que não é hipócrita. Então,
assume esse negócio, tá tudo certo, cara. Qual é o problema? Você é um cara tão vocacionado, tem um bom trânsito, a espiritualidade gosta de você, gosta do teu trabalho, né? Você vem fazendo uma coisa muito séria para as pessoas, né? Criando um elo energético muito positivo entre as entidades, você, o SEC. Então, por que não montar uma tenda, rapaz? Registra tudo, monta a tenda e tá tudo certo. E aí surgiu exatamente de quinta-feira eu ainda neguei, né, e tal. As pessoas já me perguntaram, não quero nada com religião e tal, tenho medo dessa questão religiosa e tal, mas aí lá vou eu ir estudando Umbanda, percebi, Umbanda não tem dogmas também, Umbanda não tem, embora tenha os ritos e tenha as manifestações, tenha os rituais, essa coisa toda, os paramentos e tal. Eu gosto dos paramentos. Desde a época de espiritismo, eu sempre usei os patuais, sempre usei as guias, né, minhas pulseiras, as minhas proteções energéticas. A Umbanda acolhe tudo, Wagner, acolhe cristais, acolhe o reiki, acolhe a cromoterapia, a aromoterapia, os matos e tal. Eu fiz também uma pós-graduação de fitoterapia para entender de mato, porque Pai João de Aruanda me obrigou a fazer a pós-graduação. É muito curioso isso. Ele chegou para mim e disse, Fio, como é que você vai falar de Umbanda? Como é que você vai tratar as pessoas se você não conhece o matinho da gente? Faça alguma coisa, estude e tal. Aí, por acaso, que não é acaso, aparece uma pós-graduação em fitoterapia, e eu comecei a fazer a pós-graduação em fitoterapia, entendendo qual é o elemento, o mato, qual é o tipo, que eu gosto muito disso, gente, eu sou muito cartesiano na minha fé. Quer dizer, todas as vezes que eu vou apresentar, e antes de ontem também uma pessoa chegou para mim e disse, Wagner, por que a oferenda? Como é que os espíritos, espírito come, espírito bebe, espírito... Aí eu fui explicar energeticamente, e isso tudo foi entrando na minha cabeça. Eu digo, cara, eu sei explicar direitinho, tudo cientificamente, como a coisa acontece no plano astral, né? Quais são os quantos de energias que são utilizados para beneficiar as pessoas. E aí, sabe, encaixou na cabeça, e eu recebi, de antes de ontem para ontem, uma mensagem de Pai João, dizendo, Wagner, está na hora, assuma, monte. Aí ele já deu a bandeira para mim, já disse o nome da tenda que eu deveria fundar, essa coisa toda, e eu estou pegando aí eu sei que vai ser um desafio muito grande, eu sei que vai ser uma coisa muito difícil, tá certo? Que vou sofrer preconceitos, que as pessoas vão falar de mim, mas eu não estou nem aí para isso, estou seguindo a minha consciência, o meu coração, e estou, sei lá, já revelando para vocês tudo isso aqui, e eu acho assim muito bom ter esse canal de comunicação com vocês, porque as pessoas que estão aqui assistindo são as pessoas que importam para mim, são as pessoas que eu gosto, que eu amo, né? E mais pessoas vão ficar sabendo, naturalmente. E tomara que isso tudo, né, essa pandemia alivie processo para que a gente possa se encontrar também presencialmente. Nós vamos ter uma gira, mas a gira vai ser limitada de pessoas, eu não posso colocar muitas pessoas. Hoje mesmo nós fizemos a Jurema Sagrada para poder celebrar dentro da gira de Pretos Velhos no próximo sábado, vai ser às 16 horas no próximo sábado. Então, cara, um monte de coisa assim, de repente, que aconteceram, que eu estou muito feliz, ao mesmo tempo muito preocupado, muito tenso com isso tudo, mas eu acho que a espiritualidade não dá nada a gente se a gente não pode realmente assumir, se a gente não pode realmente trabalhar. Então vamos para a Umbanda, né? O que é Umbanda, afinal de contas? Tu fala e não diz o que é Umbanda. Então vamos lá, eu vou fazer as apresentações aqui, eu vou para esse quadrinho aqui e eu vou fazer a apresentação em show aqui, tá? Para vocês. Deixa eu ver aqui, isso. Então, deixa eu só ver aqui se no streaming pegou, o StreamYard. Deixa eu ver. Sim, pegou. Vamos lá. Então, deixa eu só voltar aqui. Umbanda!
Vê só, aí é muito interessante, né, estudo aprofundado da doutrina espírita, né? E é interessante que a gente tem que entender de onde surgiu tudo isso, porque, na verdade, assim, a Umbanda ela é multicultural, multifacetada, tem filosofias e estudos variados, né? A única base sólida que todos professam é a manifestação do Espírito para a caridade, né? É uma unanimidade também dizer que foi o Zélio Fernandino de Moraes, que fundou a Umbanda, tá? Mas, assim, o restante, uma casa de Umbanda é muito diferente uma da outra. Então, o que é a Umbanda, né? Você tem as religiões afro-brasileiras, faz parte das religiões afro-brasileiras que lidam com os orixás, e nós temos aí a Umbanda que tem a ver com tudo isso. E a história da Umbanda, vamos entender a história da Umbanda, né? O surgimento da Umbanda veio com o médium Zélio Fernandino de Moraes, o Zélio de Moraes, e com o guia dele, o caboclo das 7 encruzilhadas. Zélio Fernandino de Moraes nasceu em 1891 e morreu, desencarnou em 1975, tá certo? Na realidade, foi nos fins do ano de 1908, numa família tradicional de Niterói. Ela foi surpreendida, porque Zélio era novo, tinha apenas 17 anos de idade, e aí começou a ser acometido por estranha paralisia, né, que os médicos eles não conseguiam definir o que era que tinha acontecido com aquele rapaz, né? E ele estava lá, em cima de uma cama e tal, e um dia ele se ergueu da cama, de repente, e disse assim: amanhã eu estarei curado. E no outro dia levantou normalmente e começou a andar como se nada tivesse acontecido. Ele ficou vários meses paralisado em cima de uma cama. E todo mundo achava que ele não tinha jeito mais. E aí no outro dia ele disse assim: amanhã estarei curado. E no dia seguinte ele se levantou e começou a andar, começou a dar o seu ar da graça. Aí o que aconteceu, né? Um amigo, né, sugeriu uma visita à Federação Espírita de Niterói. Disse: rapaz, isso aí só pode ser espiritual, né? Então, a pessoa que... Geralmente aquelas pessoas, né, que veem a situação, né, e dizem assim: puxa vida, esse cara, como é que ele, né, de repente, né, começa a falar curvado, a falar como se fosse um velho, muda as feições e etc. Estava doente, de repente fica de pé novamente, e, poxa vida, isso deve ser espiritual. E aí mandou que ele visitasse a Federação Espírita de Niterói. Então, no dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado para participar na mesa espírita, naquela época era uma mesa espírita, inclusive é muito interessante que até hoje a gente diz assim: espiritismo de mesa branca, espiritismo ligado a Umbanda, espiritismo da Umbanda. Tem espiritismo da Umbanda, né? Umbanda é Umbanda, espiritismo é espiritismo. Espiritismo é uma palavra, um neologismo que foi cunhado por Allan Kardec, então não existe espiritismo de Umbanda nem nada disso. Espiritismo é espiritismo. Agora as pessoas usam, e não está proibido de usar, tá? Mas assim, não existe espiritismo de mesa branca, ou de mesa preta, ou de mesa amarela, ou de mesa marrom. Como também não existe Umbanda espírita. Não existe isso, tá, gente? Né? Na realidade é assim: Umbanda é Umbanda, né? Então, no dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi chamado para participar dessa mesa, tomado por uma força estranha superior à sua vontade. O jovem se levantou dizendo: aqui está faltando uma flor. Isso no meio de uma reunião espírita tradicional da Federação Espírita de Niterói. E saiu da sala indo até o jardim e voltou com a flor e depositou no centro da mesa. Isso já causou um constrangimento muito grande, porque até hoje as reuniões mediúnicas elas são muito tradicionais, as pessoas que entram não podem sair, e etc e tal, e aí Zélio sai, pega uma flor e coloca no centro da mesa. E aí ficou todo mundo em tumulto por conta disso, né? Estabelecidos os trabalhos, aí manifestaram-se alguns espíritos que se diziam negros, escravos e índios, e foram convidados a se retirarem, advertidos do seu estado de atraso espiritual, né? Então, o dirigente da mesa espírita, da Federação Espírita de Niterói, disse: se retirem daqui que vocês são espíritos atrasados. Aí, novamente, uma força estranha dominou o jovem Zélio, porque isso aconteceu com os outros médiuns, né? E
dirigente espírita ficou desesperado, mas rapaz, não pode, né, dentro da casa espírita se manifestando espírito de negros, de escravos, né, de índios e etc, não pode. E aí o jovem Zélio novamente se manifestou, e aí dizia, ouvia apenas uma voz perguntar o motivo que levava os dirigentes dos trabalhos a não aceitar a comunicação daqueles espíritos e indagar por que eram considerados atrasados, se apenas pela encarnação passada que revelavam. Né? Quer dizer, só pela encarnação passada que vocês estão me julgando, pessoas que estão dentro dos centros espíritas hoje, médiuns famosos hoje, que estão tentando tirar esse ranço da Umbanda e das entidades de Umbanda, né? Por exemplo, o Robson Pinheiro, o Vanderlei Oliveira e vários outros médicos têm tentado tirar esse ranço, essa coisa de dizer que o espírito de Preto Velho é atrasado. E como eu já falei para vocês, puxa vida, você só está levando em conta uma encarnação, né? Você só está levando em conta a encarnação em que em que aquele espírito foi negro, com aquela vestimenta fluídica daquele momento, você tem que levar em conta tudo, né? Aquele espírito pode ser, sei lá, o espírito de um médico, o espírito de um cientista, o espírito de um ET, até, né? De um extraterrestre, que está ali se apresentando naquele momento, porque foi a última encarnação dele como Preto Velho, mas ele tem todo o conhecimento de todas as outras encarnações, o que não significa, porque ele é preto, ele é atrasado. E aí Zélio questionou isso, né? Seguiu-se aí um diálogo acalorado, né? E os responsáveis pela sessão procuraram doutrinar e afastar o espírito desconhecido que desenvolvia uma argumentação muito segura. O espírito estava lá argumentando. Um dos médios videntes perguntou por que você diz que é caboclo da seta encruzilhada, por exemplo, né? E eu estou vendo vestes de um jesuíta, uma veste branca que reflete uma aura de luz. Qual é o seu nome, meu irmão? Perguntou ao verdadeiro nome, né? E o espírito falou: se julgam atrasados os espíritos de negros e índios, devo dizer-lhes que amanhã estarei na casa desse aparelho, ele falando do médium, né, que era o Zélio Fernandino de Moraes, para dar início ao culto em que estes negros, velhos e índios poderão passar sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Né? Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber o nome, podem me chamar, veja, ele com vestes de padre e tal, de caboclo das sete encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. É muito bonita essa história, gente. Eu me emocionei quando eu escutei essa história dita por Márcio Caim, por outros estudiosos como Alexandre Comino, como Alain Barbieri, entre outros umbandistas que falam muito sobre essa história da Umbanda. No dia seguinte, na hora que o espírito dos caboclos da Seta Encruzilhada, que era o mentor espiritual, foi o fundador da Umbanda junto com o Zélio Fernandino de Moraes, na hora marcada às 8 horas, lá estavam reunidos os membros da Federação Espírita para comprovar a veracidade do que fora declarado na véspera. Estavam parentes, vizinhos e uma grande multidão do lado de fora da frente da casa de Zélio Fernandino de Moraes. Daí começou a Umbanda, né? Na hora exata manifestou-se o caboclo declarando que naquele momento se iniciava um novo culto em que os espíritos dos velhos africanos que haviam vivido como escravos e índios no Brasil, que como desencarnados não encontravam campo de atuação, iriam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, quaisquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. Quer dizer, desmistificando, né? Englobando ali todo mundo. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal desse culto que teria por base o Evangelho de Jesus. E muitos dizem assim, não, a Umbanda não é cristã. A Umbanda é totalmente cristã, gente. A Umbanda usa, inclusive, um dos orixás que representa Cristo, que é Oxalá.
Oxalá, ele é Jesus Cristo, e a base da Umbanda é toda cristã. Então, muitos, né? Se tem gente que acha que espiritismo não é cristão, imagina a Umbanda, né? Porque tem todos os orixás, dizem que a Umbanda não é monoteísta, é politeísta e tal, e a Umbanda é monoteísta, né? É até monista, porque acredita nessa força geral do universo, que divide dos orixás essas forças maravilhosas da natureza. Essa casa de trabalhos espirituais, que no momento se fundava, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolhe o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos aqueles que necessitassem de ajuda ou conforto. Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão, as perguntas dos sacerdotes ali presentes, veja que coisa interessante, responder em latim e alemão, um caboclo se apresentava como das 7 encruzilhadas. O caboclo passou a parte prática dos trabalhos, curando enfermos, fazendo andar aleijado. O primeiro milagre que aconteceu, chamado milagre na época e tal, que foi exatamente um merecimento daquela pessoa que estava ali, foi curar uma pessoa que estava paralítica em cima de uma cadeira de rodas. E aí o caboclo e um velhinho que se apresentou, o pai Antônio, foi lá e se manifestou e curou. Antes do término da sessão, manifestou-se também, que é exatamente o preto velho pai Antônio, que vinha completar as curas. Coisa linda, maravilhosa. O caboclo, então, estabeleceu as normas em que se processaria o culto e também o nome adotado ou anotado por um dos presentes como Alabanda, substituído depois por A-Umbanda, que em sânscrito, que é a língua, uma das línguas mais antigas do mundo, inclusive uma língua perdida hoje em dia, tá certo? Mas é a língua mais sei lá, mais antiga, uma das línguas mais antigas do mundo, né? Que é o sânscrito, que é falado na Índia, né? Lá em várias nações indígenas, ou em várias nações hindus se fala o sânscrito, né? Então, ele diz que em sânscrito pode ser interpretado como Deus ao nosso lado, ou ao lado de Deus. Então, uma religião dessa não pode ser do demônio, não pode cultuar coisas ruins, né? Então, vamos tirar logo esse preconceito do coração. Umbanda é paz, Umbanda é amor, né? E Umbanda é tudo de bom, gente. Eu me emociono muito, porque eu acho muito linda essa história. As sessões seriam chamadas de períodos de trabalho espiritual diários de 20 às 22 horas, né? E os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria sempre gratuito. Então não existe Umbanda que cobra, gente. Umbanda não cobra os trabalhos espirituais, a comunicação dos médiuns e tal. E assim será também a tenda de estudos de Umbanda Eurípides Bassanufo, tá certo? Vamos lá. Umbanda, manifestação do espírito para a prática da caridade. A partir daí, o caboclo das 7 encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, fusão e sedimentação da corrente astral de Umbanda. Maravilhosa essa história. Já no seu primeiro momento, a Umbanda não é simplificação do candomblé, né? Quer dizer que é uma limpeza do candomblé, nem apenas a ritualização do kardecismo com elementos do candomblé. É uma enorme transformação. Na verdade, o candomblé tem uma diferença. Qual a diferença do candomblé para a Umbanda? Primeiro, nos ritos de candomblé, do candomblé puro, em algumas nações, existe a manifestação dos caboclos, porque existe o candomblé de caboclo, né? Mas o candomblé mesmo, originalmente falando, só se manifestam os orixás, que são essas forças maiores. Dentro da Umbanda não se manifestam os orixás. É uma das principais características do candomblé. No candomblé, você não tem os espíritos dando consultas aos consulentes, aos participantes, aos candomblecistas. Lá, quem dá consultas são os pais de santos, ou os sacerdotes, que jogam o Ifá, o oráculo, né, ou os búzios, como vocês queiram chamar. No candomblé também se cobra, né, pelos serviços espirituais.
E no candomblé tem sacrifício sim de animais. Na Umbanda não se admite o sacrifício de animais, embora em algumas misturas de Umbanda ainda se tenha o sacrifício de animais, tá? Limpar a religião nascentes de seus elementos, mais comprometidos com a tradição iniciática secreta e sacrificial, é tomar por modelo o kardecismo capaz de expressar ideais e valores da nova sociedade republicana ali na sua capital. Isso aí foi uma pessoa, né, esse Reginaldo Prandi, que falando sobre os candomblés de São Paulo, né? Na Umbanda, que se consolidará, desculpem, a partir de então, a presença da entidade no transe ritual volta-se mais para a cura, para a limpeza, né, dos presentes, né, o aconselhamento dos fiéis e clientes, afastando-se do outro ideal kardecista, o de apenas comunicação com os mortos e desobsessão, fim de entender o mundo dos espíritos atrasados e sofredores, a doutrinação evangélica e caridosa dos kardecistas, mas que dentro da Umbanda também tem isso, tá certo? Também tem essa coisa bela. E receber dos espíritos de luz orientação para o desenvolvimento de virtudes na Terra, curas do corpo e da alma, evolução espiritual dos vivos e dos mortos. Estamos aqui colaborando com os dois mundos. Tem o caboclo das 7 encruzilhadas e também o Exu, seu meia-noite, que diz uma coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte: é uma enxadada e 53 minhocas. Quando nós estamos tratando a uns, estamos tratando primeiro a nós, tá certo? Mas também estamos tratando o consulente. Além do consulente, nós estamos tratando uma gama de espíritos muito grande, certo? Dentro da nossa tenda umbandista, nós teremos o tratamento através da apometria também, né? Teremos a consulta com os pretos velhos, nós teremos as giras, que por enquanto será mensal, mas depois nós vamos tornar quinzenal, depois vamos tornar semanal, dependendo exatamente dessa questão da abertura e da diminuição da pandemia, né? Que nós vamos ter aí pelo menos um controle com essa vacina, essa coisa toda, e vai diminuir a quantidade de pessoas infectadas, essa coisa toda, a gente vai poder conviver mais proximamente com todos os cuidados naturalmente, mas vamos poder. E aí nós vamos fazer todo um trabalho de desobsessão, principalmente as obsessões complexas. Só para vocês terem uma ideia, né, muitas vezes isso aí é de uma humildade muito grande, muitas vezes dentro das tendas de Umbanda, dos terreiros de Umbanda, você recebe muitas pessoas que são indicadas por espíritas, por evangélicos, por católicos, que dizem assim: ó, vá lá para tratar desse negócio aí, porque aqui dentro do espiritismo a gente não consegue desobsidiar você não. Vai lá no terreiro de Umbanda, que lá você consegue, porque lá eles lidam com essa obsessão mais complexa, tá certo? Vamos lá. A Umbanda é a religião brasileira que mistura o catolicismo, o espiritismo e as religiões afro-brasileiras e indígenas. E hoje nós temos também, sabe, a evolução, onde as pessoas introduziram também o conhecimento das linhas do Oriente. Nós temos também Umbanda, que trabalha, além de todas as manifestações, as manifestações também dos estelares, né, dos espíritos e dessas entidades, dessas manifestações, dessas figuras que vêm de outros orbes também, que são os extraterrestres e tal, estão se comunicando na Umbanda também, gente. Aqui no SEC, por exemplo, todos os nossos aparelhos de cura e tal, eles são dos estelares também, né? Que nós recebemos as mensagens dele há mais ou menos uns 2 anos atrás. Então, quer dizer, aqui vai ter tudo isso, né, nessa nossa tenda, né? O sincretismo talvez derivado da cabula, seita afro-brasileira com influência malês, bantas e espírita. Designação dos cultos afro-brasileiros que se confundem com a macumba e dos candomblés da Bahia, de Xangô, de Pernambuco, da pagelança da Amazônia, do catimbó do Nordeste e de outros cultos sincréticos. Isso tudo junta na Umbanda, tá, gente?
A Umbanda é essa mãe, né, que abraça todo mundo, abraça todos os cursos, por isso que eu gosto tanto, tá? Porque não tem preconceito contra nada, a gente só não gosta aqui de quem vem para querer fazer o mal, para encomendar demandas contra pessoas, fazer feitiços, né, perguntar bobagem. E a outra coisa, até isso, os espíritos vêm me dizendo, Wagner, não existe bobagem perguntada. Se a pessoa perguntou, é porque não sabe, então responda educadamente. E eu estou tentando me domar em relação a isso, porque às vezes eu, com aquela visão muito espírita, eu sou muito racional, né? Tenho uma cabeça muito racional, muito conectada, e não vou deixar de ter nunca. Vou ser sempre essa pessoa muito racional, muito conectada com a ciência espírita, com as explicações espíritas, e jamais vou deixar o estudo espírita, mas, puxa vida, também o estudo humanista, o estudo dos orixás, o estudo das ervas, o estudo da cura, da estrutura fluídica que é utilizada, da magia que é utilizada dentro da Umbanda. Então eu vou estar sempre conectado com toda essa minha visão científica também, nessa visão filosófica e científica do processo da fé, por que nós acreditamos, né? Por que acreditar nesse ser que a tudo permeia, né? Mas não de uma forma antropomorfa, da mesma forma como os próprios orixás não têm uma visão antropomorfa. Nós temos figuras que representam os orixás dentro da Umbanda, mas os orixás são energias espirituais. Tá certo? São energias que dentro da Umbanda não se manifestam. Quem manifesta é o caboclo, né, que está ligado e conectado a determinado orixá. A gente ainda vai ver muito isso, gente, porque eu ainda vou explicar tanta coisa para vocês no decorrer aí desses nossos estudos, esses próximos estudos, que nós vamos dedicar muito à questão umbandista e tal. Nós vamos estudar os orixás, vamos estudar cada nação umbandista dessa, né? Cada casa umbandista que tem um conceito muito voltado para o amor e para a caridade. Isso é muito bonito, gente. Vamos lá. Várias versões, né? Em sânscrito, a Umbanda, né? A mais antiga língua da Terra, a raiz mestra dos demais idiomas existentes no mundo. A partir da junção dos termos Aum e Bantá, o elo de ligação entre os planos divino e terreno, que se pode traduzir por Deus ao nosso lado ou ao lado de Deus. Na africano Banto, né? Na língua Banto, Mbanda ou Umbanda, significando a arte de curar. Os sacerdotes da Umbanda eram conhecidos como quimbandas, ou quimbandeiros era aquele que praticava a Umbanda. E hoje em dia a gente tem tanto preconceito contra a quimbanda, né? Porque também foi desvirtuado. As pessoas que hoje trabalham com quimbanda trabalham com magia negra, trabalham com demandas e etc. Outros não, tá, gente? Deixa eu ser bem justo. Tem um sacerdote quimbandeiro do Rio de Janeiro, que eu vi ele falando numa entrevista junto com Alain Barbieri, uma entrevista fabulosa, onde ele fala dessa questão de não fazer demandas e de trabalhar da forma certa com a esquerda, que ele, sei lá, ele defende assim, a quimbanda de forma muito apropriada. Na realidade, a quimbanda estava dentro da Umbanda, porque quimbandeiros eram aqueles que praticavam a Umbanda, tá certo? Angola, na língua quimbundo, significava a arte de curar, segundo a gramática de quimbundo, tá certo? Na velha africana, 7.000 anos, né? Umbanda significa Deus, e banda, povo. Eu até expliquei para o pessoal aqui que eu achava a explicação mais simples e mais bonita que tem. Quer dizer, o que é que significa Umbanda? É Deus que trabalha, que olha para o povo, que é a banda, né? Que é o povo, que era livre de suas tribos, onde cultuavam os deuses e os seus orixás, né? As normas, as sessões, assim se chamariam os períodos de trabalhos espirituais. As vestes, os participantes, na época da tenda Nossa Senhora de Piedade, os participantes estariam uniformizados de branco. Sacrifícios de aves e animais é totalmente alheio à Umbanda, quer dizer, proibido. Não acontece na Umbanda. Eu acho que a única vez que foi sacrificado um animal pela tenda Nossa Senhora de Piedade foi um porco que mandaram matar, mas não foi
Para o orixá, foi para se fazer uma festa, onde comeram sarapatel, comeram a carne, e etc e tal. Mas nunca houve um sacrifício de animal. Agora, é lógico que depois, com a mistura da Umbanda, com o Candomblé, com outros cultos religiosos que admitem o sacrifício do animal, tá certo? Houve essa introdução. Mas que também, quem tem esse assim, conhecimento da Umbanda profundo, não questiona esse fato, porque alguns acham que deve sacrificar animais, e aí a gente, sei lá, entende. Eu não concordo, tá certo? Eu não concordo, mas quem sou eu para concordar ou discordar de qualquer coisa? Mas eu não concordo, e a própria Umbanda também não admite o sacrifício de animais. Fundamento básico é a crença oculta aos espíritos evoluídos, tá certo? Então a base é essa. E o atendimento é sempre gratuito, é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, gente. E o mestre supremo da Umbanda é o mestre Jesus, o Filho de Deus, tá certo? Então, quer dizer, não há como errar, a Umbanda é cristã, tá certo? Que muitos aí provavelmente não sabiam. Assistência, né? A existência, desculpa, acredita na existência de Olorum, que é o Deus único, que pode ser chamado também de Zambi, tá certo? Oxalá, que é Jesus, o orixá principal, que toma conta dos outros orixás, é o pai dos orixás. Os orixás e santos chefiando falanges que formam a hierarquia espiritual. E tem os espíritos em evolução, os guias ou mensageiros, as almas dos homens que se manifestam também, e os médiums que praticam a mediunidade dentro das casas de Umbanda. Os cânticos são baixos e harmoniosos, né, naturalmente com os atabaques e tal, e ele coloca aqui, porque isso aí é uma apresentação de um espírito, ele disse assim, dispensa de atabaques e palmas, mas na tenda Nossa Senhora de Piedade, tá, gente? A proibição do sacrifício de animais, a vestimenta branca, mas na tenda Nossa Senhora da Piedade não tinha mesmo atabaques e tal, não tinha os pontos cantados como tem hoje. Depois isso foi introduzido, e isso é uma coisa que realmente anima muito, né? O nível vibracional do toque dos atabaques, né? Desse ritmo que é dado pelos atabaques, é um negócio maravilhoso, gente. Capacetes, espadas, vestimentas coloridas, rendas e lamês não seriam aceitos na tenda Nossa Senhora da Piedade, que depois foi introduzido nos outros cultos de Umbanda. Guias usadas seriam apenas aquelas que determinassem aquela entidade que se manifestasse. Tudo que eu estou falando, gente, é na tenda Nossa Senhora da Piedade. Os banhos de ervas, a maciz, as concentrações dos ambientes vibratórios da natureza, a par do ensinamento doutrinário na base do Evangelho, constituiriam os principais elementos da preparação do médium, que é nós, sei lá, nos banhamos com ervas hoje mesmo, antes de fazer essa apresentação para vocês, essa conversa, esse estudo sobre a Umbanda, eu tomei um banho de ervas, né? Um banho de ervas baseada no meu orixá, que é o Ogum, né? Então eu tomei um banho de ervas assim muito bom, muito gostoso e tal, que, sei lá, tira essa densidade energética, tudo explicado energeticamente. Eu fui estudar isso na pós-graduação de fitoterapia que eu estou fazendo e tal, então eu fui estudar qual é o princípio disso, dos banhos, né, de tomar os chás, né, de fazer a benzedura com a própria erva e tal. Qual é o princípio energético disso tudo? Aí eu fui atrás disso tudo, descobri, depois a gente vai conversar de forma mais detida todo esse processo. Muitas pessoas perguntam por que as entidades se apresentam sob a forma de caboclos, preto velhos e crianças. Mas se observarmos bem, veremos que esses são os tipos de fácil identificação popular, representando as faixas etárias do homem e modelos de comportamento, como mostramos abaixo. Eu já disse um outro dia, inclusive, que esses perfis, né, dos pretos velhos, caboclos, índios, crianças, né, vovozinhas e vovozinhos, eles fazem parte disso tudo, né, e como inclusive Jung definiu determinados arquétipos da Umbanda, determinados perfis da Umbanda, num livro que ele escreveu. Né? Então você tem aí os tipos, preto velhos, a faixa etária velhice,
comportamento é de prudência e de muita humildade, de um preto velho quando se apresenta. Tem os caboclos, que são os adultos, que têm vigor, pujança, né? E tem as crianças, a infância, a inocência, a pureza. Também nós temos os Exus que se apresentam, né, com suas características, mas ele não fala muito disso aqui, porque ele está fazendo um estudo baseado na tenda da Nossa Senhora da Piedade. Em 1918, o caboclo das 7 encruzilhadas, portanto, 10 anos depois, recebeu ordem do astral superior para fundar 7 tendas para a propagação da Umbanda. As tendas receberam os seguintes nomes do caboclo das 7 encruzilhadas. Tenda espírita, veja, sempre botando espírita no meio, né? Que era para poder dar um agrado lá ao espírita. Espírita Nossa Senhora da Guia, tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, tenda espírita Santa Bárbara, sempre com o nome de santos, né? Vocês já perceberam isso? Tenda espírita São Pedro, tenda espírita Oxalá, que é Jesus, tenda espírita São Jorge, tenda espírita São Jerônimo. São Jorge, que é Ogum. Tá certo? Vamos lá. A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, porque a gente tem que entender que a Umbanda ela tem um misto, né, de espiritismo, é a base, né, dela, é o espiritismo, o candomblé e o catolicismo, né, pelas próprias características. E isso tudo é usado assim sem discriminação nenhuma, gente, sabe? É utilizado mesmo o nome dos santos e tal. Tem terreiros de Umbanda que quando você olha o Congá é o altar, tá certo? Ele tá repleto de santos católicos. Ele quase não tem a representação dos orixás ali. Ele tá sendo só santos católicos. Em outros, no entanto, você só vê os orixás. Tá? Tem tendas que são mais puristas, mais ligadas ao candomblé. Tem tendas que são mais conectadas ao catolicismo e à cultura católica. Tem tendas que são muito mais espíritas, tá certo? E você vê assim que eles não têm imagens e etc e tal. Eles têm um congázinho assim muito humilde lá na frente e tal, mas eles não cultuam diretamente os orixás. Ficou muito diverso isso, porque não tem uma codificação como Kardec aplicou no espiritismo, né? Kardec codificou o espiritismo. Já na Umbanda não tem isso, né? Não existiu uma codificação. Vamos lá. Então, tendas fundadas, os mesmos tiveram como causa a proibição. Sim, na época, por que usar o nome espírita, né? A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, os mesmos tiveram como causa a proibição, na época, de se usar e registrar o nome Umbanda, porque era proibido. O Brasil não era um estado laico, gente, naquela época. O Brasil era um estado religioso, né? E a religião católica era a religião oficial. Então a Igreja Católica influenciava muito. Então o nome espírita já estava comum, já podia ser registrado. Então eles botaram o nome espírita, o termo espírita. Quanto ao nome dos santos, era uma maneira de estabelecer um ponto de referência para os fiéis da religião católica. Então, naquela época, em grande maioria, quer dizer, o que tinha mais era católico naquela época, né, gente? Vamos lá. Então, a União Espírita de Umbanda do Brasil foi fundada em 1939 por Zélio Fernandino de Moraes, sob a orientação do Caboclo de 7 Encruzilhadas, e tem o objetivo de atuar como núcleo central doutrinário e congregar os templos umbandistas. Quer dizer, tipo uma federação espírita brasileira. Isso não foi muito à frente, tá, gente? Hoje em dia você tem, né, os órgãos de organização da Umbanda, mas que não tem rigidez nenhuma, não tem a mesma rigidez que a Federação Espírita Brasileira, que as federações estaduais de espiritismo têm. Tá, gente? É mais para você pegar apoio e etc., estudar a base, mas não tem a mesma rigidez da Federação Espírita Brasileira, por exemplo. Tá? A máxima dentro da Umbanda é: dê de graça o que de graça recebestes, com amor, humildade, caridade e fé. Olha que coisa linda, né, gente? A Umbanda não foi codificada como foi o kardecismo. Eu estava falando isso agora há pouco. Em sua origem, por Hipólito Leon Denis Arrivaio, a Umbanda foi manifestada e o kardecismo esclarecido. Por isso temos muito a aprender com o kardecismo.
sobre esclarecimento e esses muito a aprender conosco sobre manifestação, porque na realidade, assim, hoje em dia, dentro das casas espíritas, você vê muito mais estudos, tem casas espíritas que nem reunião mediúnica tem, gente, só tem estudo, palestra, passe e só, não tem o estudo mediúnico, não tem a manifestação mediúnica. E, como aqui no nosso SEC, junto com a tenda de Umbanda, a tenda de estudos de Umbanda Eurípides Bassanufo, nós vamos usar ou utilizar o melhor dos dois mundos, né? Nós vamos ter as manifestações e tal, apresentando para as pessoas e tal, mas vamos ter, não, nós já temos, porque nas reuniões das quintas-feiras, que é as reuniões de tratamento, nós temos manifestação direta aqui dos pretos velhos, dos Exus e tal, quando nós abrimos a frequência em apometria, porque nós vamos utilizar a apometria dentro da tenda também, tá certo? Vai ser multicultural e multifilosófico, como a Umbanda a característica da Umbanda é essa, tá certo? A única máxima que a Umbanda tem, que é a máxima principal, é dê de graça o que de graça recebeste, com amor, humildade, caridade e fé. É puro amor, gente, é puro amor. Não tem mais do que isso. Então, só para a gente aí rever, né, 1908 foi a fundação de da Umbanda, por Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no Rio de Janeiro. Em 18 foi a fundação das 7 tendas para a propagação da Umbanda. Em 39, a fundação da Federação Espírita de Umbanda. Em 45, José Tavares Pessoa, dirigente de uma das 7 casas de Umbanda, fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, conquistou junto ao Congresso Nacional a legalização da prática de Umbanda. Então, foi quando foi conseguido pelo Congresso, e aí, a partir daí, não se utilizou mais o nome espiritismo, né, espírita, nas casas de Umbanda. Raramente você vê hoje em dia uma tenda de Umbanda com o nome espírita, tá certo? A Umbanda apresenta-se ramificada em dezenas de grupos que englobam influências esotéricas, cabalísticas, orientais, católicas, etc. Quer dizer, a Umbanda é essa multiculturalidade que absorve tudo, é universalista, gente. Umbanda popular, Umbanda tradicional, Umbanda branca, Umbanda de mesa, Umbanda de linha branca, Umbanda de Caritas, muito ligada ao espiritismo, Quimbanda, que aí a Quimbanda é muito conectada à esquerda, que trabalha apenas com as entidades de esquerda, a Umbanda de Angola, a Umbanda traçada ou Umbandomblé, que eu tinha falado também para vocês, a Umbanda esotérica, a Umbanda saudação à linha do Oriente, ligada ao Oriente, tá certo? Onde se apresentam muitos ciganos, onde se apresentam os espíritos ligados à Índia, etc e tal, é muito interessante. Umbanda iniciática, tem várias outras umbandas, gente. Se a gente for contar aqui, eu estudei nos nossos estudos de teologia da Umbanda e agora de sacerdócio, nós fizemos a contagem, dá mais ou menos, só oficialmente, pelo menos 40 tipos de umbandas espalhados pelo Brasil, com uma característica particular entre elas todas, tá? Que é a manifestação do Espírito para a caridade, tá certo? Para a prática da caridade. Então, quer dizer, utilizando só o amor, utilizando tudo isso. Mas as umbandas, você não vai ver uma casa de Umbanda, uma tenda de Umbanda, um terreiro de Umbanda igual ao outro. Nunca você vai ver, tá? Você sempre vai ver características e cada filho, cada participante vai se adaptar ou vai se sentir melhor numa casa ou em outra, dependendo de suas características. Então você tem aí uma Umbanda popular que era praticada antes por Zélio e conhecida como macumbas ou candomblés e caboclos, onde podemos encontrar um forte sincretismo, santos católicos associados aos orixás africanos, tá certo? Que é uma Umbanda tradicional. Umbanda branca, Umbanda de mesa, Umbanda de linha branca, Umbanda de Caritas, muito próximo ao kardecismo, só trabalha para o bem, no qual só usam roupas e rituais simples, brancas, né? Em grande parte não encontramos elementos africanos, orixás, como eu já tinha dito a vocês, não é o trabalho de Exus e Pombagiras, que já existe, tá certo? Aqui mesmo nós temos o trabalho de Exus e Pombagiras. Ou utilização de elementos como atabaques, fumo, imagens e bebidas,
tá certo? Que aqui nós não vamos utilizar bebida, nós utilizamos o fumo, tá certo? Essa linha doutrinária se prende mais ao trabalho de guias como Caboclo, Pretos Velhos e Crianças. Também podemos encontrar a utilização de livros espíritos como fonte doutrinária. Aqui nós teremos isso, né? Os livros espíritos como fonte doutrinária, tá certo? Aí nós temos a quimbanda, é um culto afro-brasileiro derivado da Umbanda, porque eu já disse a vocês, quimbandeiro era todo aquele que praticava a Umbanda na África, tá? Mas aqui foi desvirtuado. Então é um culto afro-brasileiro derivado da Umbanda, que tem como linha principal a devoção aos Exus e Pombagiras, tá certo? Que trabalham as pombagiras, consideradas entidades inferiores pelos umbandistas. Não são todos umbandistas, ele está colocando aqui generalizando, tá certo? Mas não são entidades inferiores. Exus e pombagiras não são entidades inferiores. Eu ainda vou fazer só uma live só sobre Exus e pombagiras, para vocês entenderem profundamente. Inclusive, nós temos esse livro maravilhoso aqui, de Alexandre Comida, Exu não é diabo. Nós temos outro livro de Alain Barbieri, que é muito bom, muito interessante. Fiz questão de trazer exatamente porque eu sabia que ia chegar essa parte. Então temos aí Exu, de Alain Barbieri. Nós temos também Vanderlei Oliveira, espírita, tá certo? Vanderlei Oliveira, espírita, que fez a sua trilogia através do espírito de Pai João de Angola, que são o Guardião do Karma, que é esse livro aqui, Guardião do Karma, onde ele fala a missão dos Exus na Terra, Guardiães do Amor, que são as pombagiras, tá certo? Guardiões do Amor, e Guardiões da Verdade, todos três falando sobre o trabalho dos Exus e pombagiras. A pombagira é o Exu feminino, gente, tá? Adotadas suas próprias práticas na quimbanda, né, como sacrifícios rituais de animais e a utilização de vudus. Também praticam muito a questão de afetar o livre-arbítrio das outras pessoas, essa coisa toda. É um negócio meio complicado. Mantém a tradição religiosa banta, numa vertente considerada feiticeira, mesclada a elementos populares do espiritismo, catolicismo, cultua entidades de feição ameríndias, quer dizer, americanas, de índios americanos, e nagôs, tá certo? Umbanda de Angola, culto influenciado pelo candomblé, tal como o culto Omolocô. Umbanda Omolocô, trazida na África pelo Tatá Tancredo da Silva Pinto, onde encontramos um misto entre o culto dos orixás e o trabalho direcionado dos guias. Você tem Umbanda traçada ou Umbandomblé, né? Onde existe uma diferenciação entre Umbanda e Candomblé, mas o mesmo sacerdote ora vira para a Umbanda, ora vira para o Candomblé em sessões diferenciadas. Não é feito tudo ao mesmo tempo. As sessões são feitas em dias e horários diferentes, quer dizer, com a dupla característica, né? Não é no mesmo dia que ele se mistura, mas tanto eles cultuam o Candomblé como cultuam também a Umbanda. Patrícia perguntou uma coisa aqui, ó. Na Umbanda, como são chamados os trabalhadores que não incorporam, que assessoram? Assistência, Patrícia. É a assistência, tá? São as pessoas que estão lá na assistência, não incorporam, dão assistência e sustentação fluídica para os trabalhos de Umbanda. Às vezes você também tem lá os trabalhadores que ajudam, que auxiliam, que são os cambones, que ficam dando apoio a toda a estrutura. Os caras que tocam os atabaques são os ogãs, tá certo? Você tem também os médiums, tá certo? Os médios de corporação, o pai e a mãe de santo, o pai pequeno e a mãe pequena, que são aprendizes de sacerdote, tá? E como eu já vou ser, alçado, eu não vou nem passar para o pai pequeno, né? Eu vou ter que já ir para como sacerdote principal, porque não tem ninguém para ser pai pequeno ou pai principal aqui da nossa tenda, tá certo, gente? Então vamos aprender juntos aí todo esse processo, né? Tem aí a Umbanda esotérica, é diferenciada entre alguns segmentos oriundos de Oliveira Magno, Emanuel Zespo, da Mata, né? Mestre Iapacani, em que intitulam a Umbanda como Umbandão, conjunto de leis divinas, né? São vários tipos de Umbanda, gente. Aí tem a Umbanda iniciática, é derivada da Umbanda esotérica e foi fundamentada pelo mestre Rivas Neto, escolha de síntese conduzida por Imunodisha
Apariaga, onde há a busca de uma convertência doutrinária, 7 ritos e o alcance do Umbandu, o ponto de convergência da síntese. Existe uma grande influência oriental, principalmente em termos de mantras indianos e utilização do sânscrito como língua oficial para eles. A Umbanda de Caboclo, né, que tem a influência da cultura indígena brasileira, com seu foco principal nos guias conhecidos como os caboclos, tá certo? A Umbanda de Pretos Velhos, que é a influência da cultura africana, onde podemos encontrar elementos sincréticos, o culto aos orixás, e onde o comando é feito pelos pretos velhos. Outras formas existem, mas não tem uma denominação apropriada. É porque é muito misturado, gente, é muito misturado. Você vai perguntar, Wagner, qual o tipo de Umbanda que você vai... Bom, eu criei uma nova espécie de Umbanda, que é a Umbanda universalista, tá certo? Que já existe por aí, Umbanda universalista, mas a própria Umbanda, por sua característica diversa e de diversas filosofias e que abraça tudo ao mesmo tempo, ela já é universalista pela própria natureza dos seus ritos e da sua religião, tá? Então, já é universalista, já é universalismo, tá certo? Aí a da saudação da linha dos Orientes, a religião desenvolve seu trabalho com o auxílio das entidades espirituais, dos caboclos, pretos velhos, espíritos de indígenas e escravos. Os terreiros ou centros de Umbanda são comandados pelos médios mais experientes, geralmente o fundador da casa, conhecido como pai de santo ou mãe de santo, que incorpora o orixá, que comanda a casa e auxilia na incorporação dos demais médios. E tem aqui um erro doutrinário. Na Umbanda não se incorpora orixá. Na Umbanda se incorpora o caboclo do orixá. Porque o orixá é uma força tão grande que ninguém pode incorporar o orixá. O único que diz que incorpora o orixá é o candomblé, por uma cultura deles lá e por um pensamento e imaginação deles lá. Inclusive o orixá, quando incorpora, não fala, não diz nada, ele apenas dança e canta os pontos daquele determinado orixá, que é uma característica muito ligada ao candomblé, tá certo? Na Umbanda, os santos conhecidos da Igreja Católica mudam de imagem e nome, tá certo? Em um grande altar, eles são dispostos e recebem oferendas e velas de diversas cores. Você tem aí a representação de Iemanjá como orixá, Iemanjá das águas, tá? E a Nossa Senhora, que representa Iemanjá, tá? Umbanda se divide em 7 linhas que são assim classificadas. Gente, isso muda muito dependendo do tipo de Umbanda que você vai praticar, né? Oxalá, ou linha de santo, tá certo? Que inclusive nessa linha tá ligado os pretos velhos e pretas velhas, tá certo? E a linha mirim, né, dos hereis, e aí você, que também nessas 7 linhas, né, a linha de Oxalá também engloba aí o de Beji, que são as crianças, tá certo? E Iemanjá, a linha de Iemanjá, a linha do Oriente, a linha de Oxóssi, que é da mata, né, que é São Sebastião, a linha de Xangô, a linha de Ogum, que é São Jorge, Xangô é o da justiça, e a linha africana. Essas são 7 linhas que ele classificou aqui, mas as 7 linhas que eu sigo não são essas mesmas. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês quais são as linhas que nós seguimos. Vamos lá. Linha de Oxalá, ou linha de santo. Nessa linha, as falanges são de Santo Antônio, São Cosme e Damião, Santa Rita, Santa Catarina, Santo Expedito e São Francisco de Assis. Essa linha é responsável por desmanchar os trabalhos de magia, que é a linha de Oxalá. Aí você tem a linha de Iemanjá, né, que tem falange das sereias, que tem por chefe Oxum, né, mamãe Oxum. Ainda nessa linha temos a falange das ondinas, chefiadas por Nanã Boroquê, que é Santana, mãe, avó de Jesus, né? Falange das caboclas do mar, Indaiá da falange dos rios, Iara dos marinheiros e Tarimã das calungas, calunguinha da estrela guia.
Na linha do Oriente, você é subdividida pelas falanges dos hindus, dos médicos, dos árabes, que nós temos a linha do Oriente aqui, porque trabalha, nós temos os hindus aqui, né, os médicos que vêm, os chineses, orientes, os romanos ou raças europeias, tá certo? Nós temos isso aqui na nossa apometria, nos nossos sacramentos apométricos, que vamos englobar na nossa tenda. A linha de Oxóssi, que é São Sebastião, dividida nas falanges de Urubatão, Araribóia, Caboclo das Sete Encruzilhadas, Águia Branca e muitos outros. Aqui nós substituímos Caboclo Pena Branca, Caboclo Tupinambá, né, e entre outros caboclos que tem aqui, que estão sempre tomando conta aqui do nosso ambiente. E muitos outros índios, chefes falangeiros que protegem contra magia, dão passes e ensinam o uso das plantas medicinais. É muito bonito isso, gente. A linha de Xangô, dividida nas seguintes falanges: a falange de Yansan, que é a rainha dos raios e dos ventos, né? O caboclo do sol, caboclo da lua, caboclo da pedra, branca, caboclo do vento, e caboclo treme terra, todos eles ligados a Xangô. A linha de Ogum, que é dividida nas falanges de Ogum Beramar, Ogum Iara, Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum Rompimato. Na linha protege os filhos contra as brigas, lutas e demandas. Tá? Meu orixá de cabeça é Ogum, né? É Ogum, é São Jorge, né? Sincretizado aí com São Jorge, você vê aí a imagem de São Jorge. Aí você tem a sétima linha, que é a linha africana, dividida nas falanges do povo da costa, Pai Francisco, povo do Congo, povo de Angola, povo de Luanda, povo de Cabinda, o povo de Guiné. Eles prestam caridades e orientam os fiéis para a prática do bem. Então, quer dizer, gente, é lindíssimo isso aqui, tá certo? E finalmente aí tem uma mensagem da vovozinha: filho, Deus não colocou coroa na cabeça de homem nenhum. Não tem porque querer ser mais do que ninguém. Pratique a humildade. Muito bem, vovó. É isso aí. Temos que ter todo praticar a humildade. É isso que nós estamos pretendendo com isso tudo, com esse caminho que nós queremos seguir a partir de agora, que vai ser muito bonito, e que, gente, o SEC vai ser... Não, o SEC continua, né, nossos trabalhos psicoterápicos, nossos trabalhos de desobsessão complexa com apometria, nossos tratamentos, mas nós teremos também aos sábados, às 16 horas, primeiro mensalmente, depois quinzenalmente, depois semanalmente, as giras de Umbanda aqui, e aí troca o nome SEC pelo nome Tenda de Estudos de Umbanda Eurípides Bassanufo. Tá? Então, está fundada oficialmente a Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo. Tá certo? Então é bacana porque assim eu estou dando aí em primeira mão para vocês, mostrando que tudo isso assim estou sendo bem corajoso, né? Porque isso não é fácil, sabe? A gente trabalhar essas mudanças na nossa própria cabeça, tá certo? Na nossa própria cabeça, não é na cabeça de ninguém, mas na nossa própria cabeça. Ter esses ideais mudados não é uma coisa fácil, tá, gente? Porque, na verdade, assim, eu sempre não critiquei, eu sempre tive muito cuidado em relação ao que eu ia fazer aqui com o SEC, né? E eu tinha um medo muito grande, uma paura muito grande em relação a essa questão da religião, né? Eu sempre fui muito a favor do trabalho de religiosidade, mas sempre separado, do trabalho espiritual, mas sempre separado da palavra religião, que eu achava que tinha dogmas, etc., e que se conectava, mas assim, a Umbanda também é universalista, tá certo? E como religião, como religação a Deus, é essa fonte que nós queremos, né, uma fonte de reconexão com o sagrado, com o divino, com as coisas que são positivas, e, sei lá, é uma meta que nós vamos perseguir a partir de agora aqui no nosso Centro de Expansão Consciencial. Eu sei que muitas pessoas ainda vão ter
todo aquele preconceito, né? Muitas pessoas vão criticar e, sinceramente, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu nunca me preocupei com as coisas que nós colocamos aqui, né? Aos trabalhos que nós temos, assim, realizado aqui no nosso SEC. Então, não é agora que eu vou me preocupar com essas outras coisas, né? Esses outros processos aí de compreensão, porque na verdade essa é uma questão de compreensão, tá certo, gente? E se as pessoas não querem compreender, se as pessoas acham que, sei lá, não, Wagner agora é um bandista, Wagner, bom, gente, o que vocês quiserem, para mim tá tudo certo, tá tudo bem, eu não vou mais discutir esse tipo de coisa, porque eu acho o seguinte, que é tão, assim, as coisas são tão positivas, a gente pode tanta coisa, né, mudar tanta coisa bacana, colocar tanta coisa bacana. Eu tentei colocar aqui, ó, a apresentação da logomarca, mas não está aparecendo, eu não sei por que não está aparecendo essa logomarca. Vamos lá, vamos ver aqui qual é o mistério, né? Vamos ver o mistério aqui, o que está rolando, né? Então, deixa eu só ver aqui o que é que... Se dá para partilhar essa janela, tá? De uma forma diferente aqui. Deixa eu ver, tá? Publicar no Facebook, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se é. Não, não é. Sair. Não é essa não, tá? Deixa eu ver aqui. Share screen, deixa eu ver a janelinha. Eu queria mostrar para vocês aqui a nossa logo, tá? Não sei se vai ser possível, estou tentando aqui. Opa, eu acho que agora foi, viu? É isso aí, ó. É isso aí, vou botar em tela total para vocês verem aqui, ó. TEUWEB, Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo. Está lançada aí, Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo. O melhor dos dois mundos, né? Da religião de Umbanda e do espiritismo também, com estudos, com tudo, com o trabalho todo que nós vamos fazer esse trabalho, e é exatamente o que Patrícia está colocando, desmistifica esse grande preconceito entre nós. E é isso mesmo, é isso aí que a gente vai tentar, viu, Patrícia? Como sempre, eu não gosto de desafio pequeno, né? Eu gosto de desafio grande, então esse é um desafio grande que nós estamos aí enfrentando, vamos enfrentar a partir de agora, vamos tentar desmistificar o máximo possível, naturalmente para as cabeças de mentes ampliadas e tal, isso vai ser fácil, isso não vai ser difícil, muitos já têm uma cabeça muito boa em relação a isso, outros não têm, e a gente vai devagarinho desmistificando, desbastando tudo isso, esclarecendo, né, com todo carinho, com todo amor. A gente não está querendo impor nada a ninguém, participa quem quer, né? Se você quer, vem, participa, conhece, vai se esclarecer, vai entender. Se você não quer, não precisa participar, né? Você não vai se violentar, né? Mas aí, com certeza, vão aparecer aqueles doentes e tal, querendo conselho. Quantas pessoas, quando eu abri aqui, há uns 2 anos atrás, porque já faz quase 2 anos que eu abri o aconselhamento com os pretos velhos, meu Deus, o que eu mais recebia era gente de diversas religiões querendo se consultar com os pretos velhos, né? Então, quer dizer, as pessoas têm preconceito, mas na hora que aperta o calo, as pessoas vão procurar os pretos velhos, vão procurar os tratamentos espirituais para desobsessão, os tratamentos de cura, né, de alimetria, alpometria e etc. E tudo isso vai estar dentro da tenda de Umbanda. Estudos umbandistas, Eurípides Bassanufo, tá? Está lançada aí a tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanufo, e esse que vos fala fará o papel de sacerdote iniciante disso tudo, né? E aí já brincaram comigo aqui, o Firmo Filho, né, que é Augusto, disse assim, pai Varg, né? Valeu, Augusto, um beijo no teu coração, cara. Tá lançada aí, bicho. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos nos esforçar para colocar essa ideia universalista de amor, de caridade e de parceria com os espíritos do bem em prática, né? Tirando o preconceito, tirando essa coisa pesada que foi colocada em cima da Umbanda, né, em cima dessa religião fantástica que é a Umbanda, tá? Um beijo no coração de vocês, paz, luz sempre. Semana
Agora, no próximo sábado, nós teremos gira de preto velhos e pretas velhas, exatamente no mês de maio, que é o mês dos pretos velhos e pretas velhas, a partir das 16 horas aqui no nosso SEC. Eu ainda estou vendo aí a possibilidade da gente transmitir ao vivo, né, para pessoas como Patrícia, que mora em outra cidade. Né? Então, vamos ver aí a possibilidade de transmitir ao vivo, provavelmente através do StreamYard, parece que a gente consegue através do YouTube. Se não, através do Instagram. Bom, em algum canto a gente vai tentar transmitir ao vivo a nossa gira, tá? Vai ser muito bacana, muito bonito, tá? Hoje mesmo nós passamos pelo feitio da Jurema, nós fizemos a Jurema já está lá na Lua, depois vai tomar sol amanhã, depois vai ser enterrada fazendo todo o ritual, né, da Jurema. E quando for no sábado que vem, nós vamos tomar a Jurema, né? Nós vamos cultuar a Jurema, tomar a Jurema, escutar o som dos atabaques, né, sentir o cheiro do fumo, da defumação. Nós vamos cantar os pontos, nós vamos receber os vovozinhos, vovozinhas, as entidades que vêm para aconselhar. Vamos defumar as pessoas, aplicar os passes, conversar com as pessoas. Vamos também fazer questão de servir, né, todos os padês e tal, tudo que for ofertado vai ser servido, porque as pessoas vão comer e, através delas, os orixás, as entidades também vão sentir a energia dessa comida, dessas oferendas que serão feitas. Então, beijo do coração. Até a próxima live. No domingo que vem, eu já falando sobre como foi a nossa gira, tá certo? Forte abraço. Até a próxima transmissão. Valeu, tchau. Paz e luz.